Então, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E como todos nós costumamos dizer, bem-vindos aos que estão cá, que nós vemos, e também àqueles que não vemos. E também àqueles que vêm cá hoje pela primeira vez, que já vi aí algumas pessoas a assistir, que não é habitual virem. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. O mesmo desejo para aqueles que nos acompanham ou acompanharão posteriormente através das redes sociais, visto que isto está a ser, portanto, está a ser passado, está a ser gravado e a ser passado nas redes sociais, tanto no Facebook como no YouTube, e quem puder assistir agora, tudo bem, quem não puder, tem sempre a possibilidade de ver mais tarde. E aí, nós, no entanto, aconselhamos que não há nada melhor do que ir à Casa Espírita, na medida em que está ao vivo, está connosco, tira as dúvidas, recebe a ajuda espiritual de toda a equipa desta casa, de todos os mentores, que enquanto decorre a palestra vão junto de cada um de nós e vão tratando tudo aquilo que nós necessitamos, inclusive a nível físico e psicológico, para além do espiritual, como é evidente, já que uma casa espírita é sempre um hospital de almas, não esqueçamos. Posto isto, vamos iniciar então o tema de hoje, mas antes, como habitualmente, fazemos uma pequena prece de abertura. E assim convido-os, os que estiverem à vontade, para cerrarem os olhos. Os que não estiverem à vontade podem deixá-los abertos, porque é a mesma coisa. E vamos começar por louvar a Deus, que deve ser sempre o início de uma prece. É louvar a Deus e dar-lhe graças por toda a obra maravilhosa que nos rodeia, que é a criação sua. Damos-lhe graças. Agradecemos-lhe também pela nossa vida, por termos um teto que nos abrigue, por termos alimento, por termos este corpo que suporta o espírito que nós somos, que nos permite fazer a nossa vida de convívio, de relação, que nos permite estar aqui e que nos permite contactar com todos os membros da sociedade que nos rodeia, seja ela a vegetal, a animal ou a aminal. A todos temos que prestar homenagem. Todos são obra de Deus e a todos temos que valorizar. Vamos lembrar-nos do nosso amigo Jesus, o nosso amigo maior, o nosso irmão, o governador espiritual do planeta Terra, que está sempre a amparar-nos, a ajudar-nos em todos os momentos das nossas vidas e que protege o planeta Terra, apesar das obras maléficas que os homens nele produzem. Vamos lembrar-nos também dos mentores espirituais desta casa, que enquanto aqui estamos, nos ajudam, enquanto estamos na palestra. Há também uma equipa que vai magnetizar as águas que estão a ser preparadas para cada um de nós receber as energias, os fluidos de que necessitamos para a nossa melhoria a todos os níveis, para a melhoria do nosso corpo e do nosso espírito, do espírito que nós somos. Há uma outra ajuda que nós temos quase constantemente, que é o guia espiritual que Deus pôs junto de cada um e que nos protege, que nos intui, que nos encaminha para o bem e que nós tantas vezes ignoramos. Ele é o nosso guia espiritual, o anjo guardião, ou anjo da guarda, como lhe quisermos chamar, mas é sempre um espírito superior a nós, que mesmo quando não está ao pé de nós, nos acode à velocidade do pensamento, porque a sua principal tarefa é cuidar de cada um de nós. E é isso que ele faz, dedicar-se maioritariamente àquele espírito encarnado que deve proteger. Por isso temos tantas graças a dar, tantas graças a dar. E vamos também pedir ajuda para todos quantos aqui se encontram,
para todos aqueles que nos acompanham ou acompanharão em casa, para as respectivas famílias, para os respectivos lares, e que todos nós possamos hoje ouvir a mensagem que os Espíritos nos deixaram, ouvir os recados, digamos assim, que nos vão deixar reflexões para que possamos, para além da parte teórica, pôr em prática aquilo que aqui aprendemos com o estudo da doutrina espírita, que é de esclarecimento e de consolo, pois ela instrui, mas também ajuda, também ama. E assim, damos graças a todos e desejo uma tarde muito feliz e muito profícua para todos nós. Venha já a todos. Podem entrar, está também, estão lá mais pessoas para entrar. É só tirarem cadeiras que há aí. Muito bem, então vamos aqui só pôr. Enquanto se sentam, vai-se andando aqui uns centímetros. Ora bem, como já viram, o tema da nossa exposição hoje é o amparo ou socorro espiritual durante o sono. Como veem, nós estamos sempre a ser amparados, quer estejamos acordados, quer estejamos a dormir. E isso já nos dá ânimo, saber que nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sós. Estamos sempre, para já, com o guia espiritual de cada um de nós. E para além dele, estamos também com os espíritos afins ou familiares. Não quer dizer que sejam exclusivamente da nossa família biológica, mas aqueles com quem nós sentimos afinidade, com quem nós nos afinizamos. E vamos lá então ver o que é que a espiritualidade, consultados vários livros, nos dizem sobre este tema, que eu considero muito aliciante. Aliás, até trouxe o livro dos Espíritos, o meu, que é onde eu tenho os meus apontamentos, as minhas coisas, para depois, quando chegar a determinada altura, tirarmos aí umas duvidazinhas. Então, durante o sono, a espiritualidade atua e auxilia o espírito humano enquanto o corpo dorme, aproveitando o desdobramento natural e a maior receptividade para dar conselhos, orientações e até mesmo fazer viagens espirituais, com mensagens muitas vezes transmitidas por espíritos familiares ou conhecidos. Portanto, quando nós estamos em desdobramento, ou seja, quando o corpo dorme, o espírito não dorme, o espírito não precisa. E é quando sai do corpo físico, o espírito sai do corpo físico, dá-se o desdobramento e ele vai ao mundo espiritual, onde vai encontrar-se com espíritos afins, com familiares, que poderão ser biológicos ou não, e com espíritos com quem sente afinidade. E é nessa altura, portanto, que essas instruções, esses conselhos fazem mais efeito quando nós estamos a dormir, porque o corpo não está a travar esses conselhos que nos estão a ser dados, daí fazer efetivamente mais efeito. Ora, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 402, os Espíritos dizem-nos que o sonho é a lembrança do que o Espírito viu durante o sono e é produto da emancipação da alma. A emancipação da alma é o tal desdobramento que eu há bocado falei, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e da relação. Quando nós dizemos que o espírito deixa o corpo, não se separa completamente dele, fica ligado por um laço fluídico que algumas doutrinas espiritualistas chamam o braço de prata ou o fio de prata, consoante os casos, que fica ligado, porque se ficasse cortado, então o corpo físico morria. Não é o caso. Ora, existem pontos-chave neste processo. Olha, estão a ver esta imagem, retrata muito bem aquilo que acontece. Esta imagem é fantástica. O corpo está a dormir, o espírito vai para as paragens espirituais, mas fica ligado ao corpo pelo tal fio de prata ou laço de prata. Então, existem pontos-chave neste processo. Há o desdobramento espiritual. Durante o sono, o espírito desprende-se parcialmente do corpo físico, que é aquilo que nós temos estado a dizer, mantendo-se ligado por um cordão fluídico e facilitando a interação com o plano espiritual.
iremos ter uma receptividade ampliada. Vamos ver o que é que os espíritos dizem a esse respeito. Fora do corpo, o espírito torna-se mais receptivo a influências e contactos. Foi também aquilo que eu inicialmente falei. Enquanto estamos a dormir, estamos mais receptivos do que quando estamos acordados, já que não temos as barreiras do corpo físico. Sendo um momento propício para o auxílio espiritual. E mais à frente iremos ver uma forma de, enquanto estamos a dormir, recebermos até das pessoas físicas, recebermos conselhos, conversarmos, recebermos tudo isso. Já vamos ver, depois vamos ver a seguir. Mais um ponto-chave, orientação e apoio, que é aquilo que eles nos dão. A espiritualidade intervém com conversas, mensagens e até usando figuras de entes queridos desencarnados para trazer apoio e ajuda em decisões difíceis. Muitas vezes estamos a dormir. Antes, para quem não conhece bem a terminologia, quando nós falamos em espíritos desencarnados, são os espíritos que já não estão em corpo de carne. Portanto, quando o corpo morre, os espíritos chamam-se desencarnados. Nós aqui somos espíritos encarnados. O que é que isso significa? Que estamos em corpo de carne. Portanto, somos encarnados. Quando o nosso corpo morre, passamos a espíritos desencarnados. E durante o sono, a espiritualidade dá-nos mensagens e dá-nos apoio e ajuda-nos em decisões difíceis. Eu agora estou a olhar para aqui e vem-me de repente à ideia uma pessoa que aqui está e que veio ao centro espírita porque recebeu uma informação da irmã desencarnada que ela estava com imensos problemas e que a irmã mandou vir ao centro espírita. Eu não quero dizer quem foi, mas ela está-se a acusar. Foi a irmã já falecida, portanto, já estava desencarnada, e disse-lhe, vai ao centro espírita, porque não tinha tratamento, não encontravam solução, veio ao centro espírita e, graças a Deus, está aqui fresca e fofa, que é uma maravilha, e já há anos que aqui vem, já quase desde o nosso... Já fizemos este mês 8 anos que ficámos com o equipamento físico. E para o mês que vem fazemos os 8 anos que nós iniciámos a parte espiritual aqui. E ela veio logo a seguir, portanto, foi bem mandada, não é? Mandaram-na vir e ela veio. Pronto. E também tive outro rapaz que me perguntou porque é que tinha morrido. Foi o Aurélio. Ó Zita, porque é que morri? Então tu não sabes, tu foste atropelado por um carro. E ele diz assim, até eu morri logo, depois morreste. Olha, mas quando é assim, Zita, tens que vir caminhar para o centro espírita porque nós não podemos dar essa notícia de choque. Temos que fazer uma preparação inicial porque senão eles entram em choque. Sabes porquê? Porque nós temos, como tu sabes, fizeste o curso básico e todas as pessoas já fizeram o curso básico, nós temos o corpo, somos espírito, temos o corpo e temos o perispírito, que o perispírito liga ao corpo físico ao espírito, mas tem a forma exatamente igual, embora mais diáfana, mais subtil, que o corpo físico. Eles veem-se do outro lado, olham, veem-se e dizem, eu não estou morto. Há muitos que não acreditam que estão mortos. Por isso a notícia tem que ser dada suavemente, em condições apropriadas. Eu estou a dormir. Pois. Eu estou a dormir. Ele chegou perto de mim e falou assim, eu sou o Aurélio. Queria saber porque é que eu morri. Pronto. E tu disseste, pronto, fizeste aquilo que sabias na altura. Pronto, tudo bem. Explicar. Exato. Ele nunca Muito mais me bem. apareceu. Muito bem. Pronto, olha, isto em relação a conselhos de ordem espiritual que a irmã, neste caso, deu à Zita. Mas eu aqui também de repente lembrei-me que eu tive uma colega que a mãe era chamada mãos de fada, aquela mulher que fazia bordados, fazia rendas, que era uma maravilha. E ela viu um determinado bordado e ela costumava olhar, gravava, chegava à casa e fazia. Mas houve um determinado bordado que ela não conseguia fazer de maneira nenhuma, tentava, nunca chegava lá. Um dia deitou-se e quando se levantou, agarrou-se ao bordado e disse assim, recebi uma informação de como era o bordado, vou experimentar a fazer. Zaca, traca, 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 tal e qual saiu. Chega à filha e diz ela, olha, aqui está o bordado. Não, mãe, então tipo, passaste a noite toda a tentar, não? E ela não. Informaram-me durante o sono que era assim, 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 e eu logo de manhã acordei e fui logo experimentar, aqui está o bordado. Portanto, ora, a mãe que não era espiritualizada,
não soube explicar aquilo. Pronto, e eu na altura também não sabia, quando ela me contou. Mas, lá está, muitas vezes nós temos decisões a tomar que não conseguimos resolver, não sabemos se devemos de fazer isto, se devemos de fazer aquilo, não sabemos como resolver um determinado problema, e a espiritualidade que contacta connosco durante o sono dá-nos as ideias, dá-nos, através daquilo que nós chamamos o sonho. Às vezes eu posso dizer assim, olha, esta noite sonhei com o meu pai. Eu não sonhei com o meu pai, eu estive com o meu pai, eu fui ter com ele, falei com ele, só que aquilo que nós aprendemos é que é apenas um sonho, mas o sonho, quando nós iremos depois ver, é efetivamente o resultado dos encontros que nós temos com aqueles que amamos e às vezes até com aqueles que não amamos para resolver problemas que ficaram pendentes do mundo espiritual. Eu telefonei para o pastor e o pastor disse-me, de Lisboa, disse-me, Jesus, tu és espírita, tu vês com os olhos fechados, e tu estás a dormir, estão os espíritos a falar contigo. Exatamente. E lembras-te de tudo que tu és espírita. Exatamente. Portanto, isso chama-se mediunidade, aquilo que tu tens. Pronto, que nós aqui temos falado muita vez. Aliás, agora às quintas-feiras à noite andamos a estudar o livro dos médiuns, que desenvolve muito e que fala muito nisso. Mas agora vamos então continuar. Este tema realmente eu acho aliciante. É muito rápido. Como tu disseste, a senhora do sonho, a avó do meu marido, já foi há muitos anos, andava a fazer uma carpete. Tens de falar mais alto para ir em casa ouvir. Andava a fazer uma carpete para o casamento para a filha, que ela me dava muito bem. E não conseguia fazer o centro. Não, andava à toa, andava maluca, porque ela queria acabar a carpete. E então diz que sonhou, alguém mostrou, agora sei. Ela dizia isso muitas vezes, que sonhou com o centro da carpete e quando acordou foi fazer. Ela era uma pessoa já espiritualmente muito avançada. E ela dizia, mas aquela até não era e também foi, porque todos são beneficiados. Como vemos aqui, acontece com todos. A organização da tabela periódica foi assim, não se Exatamente. conseguia conjugar os elementos. E o descobridor, digamos assim, que eu não lembro agora o nome, deitou-se, sonhou, já estava desesperado e que de repente apareceu-lhe a informação toda. E como é que nós, por exemplo, nós quando vemos a atribuição dos prémios Nobel, porque é que há um sueco, há um inglês e há um americano que ganham o prémio Nobel, por exemplo, da Química, precisamente pela mesma coisa. Eles não se conhecem, nunca se viram. No entanto, chegaram os três à mesma conclusão, apresentam os três o mesmo resultado. Porquê? Porque qualquer um deles recebeu o conhecimento e recebeu a informação dada pelo mundo espiritual, dada pelos bons espíritos. Isto realmente, se nós nos... é daquelas coisas que eu era capaz de estar um dia inteiro a falarmos sobre este assunto, e não só este. Ora, mais um ponto-chave. A importância da comunicação, portanto, da comunicação que os espíritos nos fazem. A forma como interagimos e recebemos essas mensagens durante o sono é fundamental para o nosso desenvolvimento. Claro, se nós aceitarmos bem e as mensagens que nos são dadas do mundo espiritual, bondoso, e se as aplicarmos, isso é bom para o nosso desenvolvimento. Em todas as épocas da humanidade, os mortais recorreram aos imortais. Eu prefiro dizer os encarnados recorreram aos desencarnados, porque no fundo imortais somos todos nós. Pronto. Pedindo o seu auxílio e continuam a fazê-lo. Mas como eu retirei a frase de um livro, não quis estar a alterá-la. E então, de que forma é que a doutrina espírita aborda esta questão? Já vimos várias opiniões. E de que forma? O capítulo 8º do Livro dos Espíritos é um manancial de ensinamentos sobre a emancipação da alma, o sono e os sonhos. Eu aconselho-vos a que leiam este capítulo. Estou com preguiça de pôr os óculos de ver ao perto, vamos lá ver se consigo ler. A súmula deste capítulo é o sono e os sonhos, foi por aqui que eu me baseei muito, visitas espíritas entre pessoas vivas, às vezes estamos a sonhar com uma pessoa que está viva, estamos a visitar-nos, embora no mundo espiritual. A transmissão oculta do pensamento, porque é que às vezes isso acontece muitas vezes com a minha filha. Vamos as duas, estamos a pensar, a fazer coisas diferentes. De repente vamos as duas e dizemos a mesma coisa, sem ter nada a ver. Não tem nada a ver. Sem ter nada a ver com o que estamos a fazer ou com o que estamos a dizer. É a transmissão oculta do pensamento. Quando há grande afinidade, isso acontece. A outargia, a catalepsia e as mortes aparentes.
O sonambulismo, tanta gente faz perguntas sobre o sonambulismo. Este capítulo 8º, a partir da pergunta 425, portanto 425 e seguintes, fala muito sobre o sonambulismo. Quem tem interesse no tema, vá ao Livro dos Espíritos, capítulo 8º, tem lá tudo. O êxtase, a dupla vista. E depois tem um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Tem aqui imensas coisas que, se tivermos tempo, depois ainda venho aqui a uns sublinhados, que eu escrevo os livros todos, deixo apontamentos em todo lado, depois ainda vamos ali, eventualmente, dar uma vista de olhos, se tivermos tempo. Então, a ver vamos, como diz a cego. Joana de Ângeles, e toda a gente sabe, eu tenho uma adoração por Joana de Ângeles, não é desde estudo mais fácil, mas é fantástico. Eu tenho mesmo uma adoração por este espírito, pronto, que era o guia espiritual de Divaldo Pereira Franco. Diz-nos que o intercâmbio vibratório existe em todo o universo e que estamos sempre em contacto com a espiritualidade. E compara, ela, a Joana, como se estivéssemos mergulhados no líquido amniótico. Como toda a gente sabe, o líquido amniótico é o líquido que existe dentro do ventre de uma mulher quando está grávida e tem lá o bebê, que é lá que ele vive, que ele se alimenta, etc. Portanto, é como se nós estivéssemos mergulhados todos no líquido amniótico. Só que esse líquido amniótico não é amniótico, é o fluido cósmico universal que facilita as nossas comunicações com o invisível. O fluido cósmico universal também se estuda no curso básico de Espiritismo. Mas o que é? É um fluido que existe em todo lado, como o oxigênio. O oxigênio existe, por exemplo, no planeta Terra. Nós aqui sabemos que não o vemos, mas sabemos que há oxigênio, senão já tínhamos todos morrido sufocados. Mas se formos, por exemplo, para a Lua, lá não há oxigênio, tanto que os astronautas têm que ir equipados por forma a agirem em substituição desse oxigênio que lá não existe. Mas o fluido cósmico universal existe em todo o universo. Existe na Terra e em todos os planetas, em todo o lado. É uma bola fluídica que dá origem à vida material e que existe em todo o lado. E ela então diz que é como se nós estivéssemos todos mergulhados num líquido amniótico, que no fundo é esse fluido cósmico universal, que é importantíssimo na história da vida, da humanidade e não só. Também vejam o fluido cósmico universal, também está no Livro dos Espíritos. Aliás, eu devo dizer, contrariamente ao que algumas pessoas pensam, foi dos primeiros livros que eu li. Porquê? Porque eu sou curiosa por natureza e gosto muito de estudar e de saber e não sei o quê. E o que é que eu fiz? Fui ao índice e, como tenho curiosidade neste tema assim. Fui procurar o tema e ia lendo assim. Aquilo despertou-me uma atenção, porque aqui são 1019 perguntas e 1019 respostas sobre todos os temas. Desde as coisas boas às coisas menos boas, desde como é que se processa a fecundação, como é que se dá a ligação do espírito ao corpo, como é que a Terra foi formada. Portanto, há tudo. E fala também deste fluido cósmico universal. Está aqui tudo explicado. Este é o meu terceiro, o Livro dos Espíritos. Também já tenho um com a tradução em português de Portugal, mas este está mais batido, que é um livro de estudo já há 20 anos. E pronto, e ficamos assim. Agora, uma das perguntas. Há pessoas privilegiadas no socorro? O que é que vocês acham? Não. Tem a ver com merecimento. Ora bem, vamos lá ver a resposta. Não. E por que não? Porquê é que não há pessoas privilegiadas? Somos todos filhos do mesmo pai e, embora tenhamos todos muitas imperfeições, uns mais avançados e outros menos avançados, mas temos sempre todos temos o socorro consoante também o nosso merecimento e o socorro que precisamos. E as nossas necessidades, exato. Ora bem, então vamos lá ver. Há pessoas privilegiadas no socorro? Não. Ora, isso é como nós, também não beneficiamos um filho em detrimento dos outros, não é? Como Jesus nos ensinou, Deus é amor, Pai de todos por igual, até mesmo dos que cometeram erros. Tal como na parábola do filho pródigo, que arrependido das suas faltas, regressou à casa paterna e foi recebido com todas as honras. Eu creio que toda a gente conhece a parábola do filho pródigo, que ele vivia com o pai, riquíssimo, não é? Mas ele tinha ideias extravagantes, pediu ao pai que lhe desse a parte da fortuna que lhe caberia em herança e foi correr mundo.
Chegou lá, passou a ter uma vida desregrada, era comer, era beber, era andar com prostitutas, era fazer uma vida desregrada, num instante dilapidou aquele património todo. Chegou ao ponto de não ter que comer, não ter onde dormir, e um dia pensou, vou pedir ajuda ao meu pai, nem que seja para tratar dos seus porcos e dos animais, pronto, mais fazer os trabalhos mais difíceis que se fazem lá na propriedade. O pai, quando o viu, não o deixou fazer nada disso, ficou muito feliz, como diz a Bíblia, mandou matar os seus melhores bois, fez uma grande festa em sua honra. Portanto, perdoou ao filho e não o rejeitou por isso. Ora, se um pai, como todos nós somos, pais e mães, perdoamos a um filho e não os castigamos, nem os privilegiamos, muito menos Deus, que é pai soberano, pai amoroso, que é sobre todos e qualquer de nós. Portanto, não há efetivamente privilegiados no socorro. No livro Nascente de Bênçãos, também de Joana de Ângeles, ela diz-nos que o socorro espiritual chega para todos com a mesma subtileza com que os raios de sol fazem aparecer o dia. Aqui está, é mesmo a Joana de Ângeles, não é? Como o raio de sol faz aparecer o dia e também o sol vem para todos, vem para os bons, para os maus, para os assassinos, para os santos. Ele também não escolhe ninguém, também não privilegia ninguém, nem afasta ninguém. Tal como o orvalho, ainda a Joana de Ângeles, tal como o orvalho é fundamental para a vida das plantas, a graça divina é fundamental para as nossas vidas. E nós sabemos que podemos sempre contar com ela, podemos sempre contar com a graça divina. O auxílio espiritual é recebido de maneira imperceptível e tem limites. Ora vejam, é de maneira imperceptível. Nós até podemos quase nem dar por ele, mas ele está lá. E tem limites. Que limites é que vocês acham que o auxílio espiritual tenha? Tu não respondes. Na vossa ideia, e para os meninos que andam a fazer ou fizeram o curso básico, têm ideia qual será o limite da ajuda que a espiritualidade nos dá? Bom, então vamos lá ver que já se lembram. Vocês sabem, que eu sei que sabem, só que agora não estão a pensar. Eu vou abrir um bocadinho o leque, mas a resposta vem lá mais à frente. É não interferir com o livre-arbítrio de cada um de nós. Porque, como nós temos o livre-arbítrio que nos foi dado por Deus, em que nós fazemos as nossas escolhas, Ele não nos impede, mas, no entanto, diz-nos, as vossas escolhas têm responsabilidades. Boas escolhas têm recompensas. Más escolhas têm más consequências. Portanto, a escolha é vossa. E então eles ajudam-nos. Mas se nós, por exemplo, o nosso guia espiritual está sempre a dizer, vão para o caminho do bem, façam o bem, mas nós escolhemos fazer o mal. Ele não interfere connosco. Porquê? Ele não muda a nossa maneira de agir. Porquê? Porque tem que respeitar o nosso livre-arbítrio. Se Deus, que o criou, o respeita, quanto mais agora a outra espiritualidade. E, então, surge-nos agora uma pergunta. Porquê é que algumas pessoas percebem de maneira muito clara e outras com dificuldades esse auxílio? Há pessoas que dizem, nitidamente eu senti que fui ajudado. E há outros que dizem, nunca sou ajudado. Foram, só que não deram por ela. E porquê é que isso acontece? Por vezes, estas últimas acham que Deus se esqueceu delas. Quando nós metemos na cabeça, Deus não ajuda, Deus não gosta de mim. E quem é que não viveu já momentos na vida em que não pensou isso? Eu já pensei, muita vez. Agora, depois de conhecer a doutrina espírita, às vezes ainda há determinadas coisas que eu ainda pondero, mas sei que estou só a fazer a birrinha, porque sei que efetivamente Ele não se esqueceu de mim. A dificuldade de perceber a presença e ajuda espiritual é nossa, a dificuldade é nossa. Porque os espíritos estão sempre a nosso auxílio. Se nós estivermos atentos, nós percebemos a ajuda que recebemos. O Espírito Hamed diz, o Criador, o guardião de tudo o que existe, o artífice da máquina da vida, ora de quem é que ele está a falar? De Deus. Protege-nos de forma contínua, interna e externamente. Quer nós o reconheçamos, quer não. Ele está sempre a ajudar-nos, tanto faz, para Deus tanto faz, que nós reconheçamos a ajuda que Ele nos presta, como não, Ele está sempre a ajudar. Não é como nós que dizemos, ajudei-te naquele dia, tu nunca mais me ligaste, e depois agora para a próxima já não te ajudo. Deus não é assim, claro.
Ao não reconhecermos, estamos a dificultar a atuação da espiritualidade. A atuação pelos resultados em nós. Se nós não aceitarmos, não faz o efeito que deveria fazer. Muitas vezes atribuímos a ajuda recebida a outras circunstâncias e não ao acaso, que não existe. Ora bem, muitas vezes nós dizemos, epá, agora tive ali um problema e não é que por acaso apareceu alguém que me resolveu este problema assim, assim, assim. O acaso, eu não me canso de dizer isto, há 25 anos talvez, fui fazer um curso espiritual, que não conhecia ainda a doutrina espírita, em Lisboa. E o monitor disse-nos uma frase que eu até escrevi no livro e guardei, que é: o acaso é o pseudónimo de que Deus se serve quando não quer assinar. Portanto, como não há uma manifestação direta de dizer, olha, sou eu que estou a ajudar, manda aquilo que nós chamamos o acaso. Não, nunca é o acaso. É sempre algum espírito que está a ajudar-nos. Só que quem não conhece a espiritualidade, como era o meu caso, não é? Coisas que me aconteciam e dizia, realmente, olha, por acaso surgiu ali aquela pessoa que me veio ajudar. Olha, não sei porquê, temos sempre alguém que nos ajude, porque fizeram isto, fizeram aquilo, tantas vezes que isso me aconteceu. Depois de começar a estudar a doutrina espírita, é que eu percebi que, efetivamente, era a ajuda que me estava a ser enviada pelo mundo espiritual. Surgir aquela pessoa naquela altura que nos vai prestar ajuda. Surgir-nos a ideia, nós pensamos, depois tive uma ideia brilhante de fazer isto assim, assim. Não tivemos ideia brilhante nenhuma. Essa ideia foi-nos inculcada pela espiritualidade para nós ajudarmos e resolvermos aquele problema. Os espíritos podem agarrar a mão numa pessoa. Podem, isso chama-se tangibilidade. Demos isto aqui na quinta-feira, lembram-se? Porque eu tinha a mão fora da roupa, pronto. Da roupa, do colchão, e estava a dormir. E diz assim, o meu pai, estou-te a agarrar a tua mão. Pois, é natural. Isso chama-se tangibilidade, que tem a possibilidade de ser tocados ou de tocarem. Eu até contei aqui, tínhamos um amigo em Caldas, onde nós fizemos estudos durante 6 anos seguidos, que ele tinha uma mediunidade extremamente ostensiva. E ele dizia-me assim, Sãozinha, eu estou com a minha mãe, e depois eu punha assim a mão dele na minha e dizia assim, e eu toco na minha mão e ela toca na minha como eu estou aqui a tocar na sua. É uma coisa, pronto, impressionante, mas ele tinha uma mediunidade, não interessa, porque é o espírito, a gente depois fala, olha, depois falamos nisso quando for a parte do conversarmos, está bem? Depois a gente fala nisso. Porque não é a mão dele física, essa já se desfez. É a mão que ele ainda tem do perispírito e é a parte espiritual dele que aparece, porque quando algum espírito desencarnado, portanto, que já faleceu, nos aparece, quem aparece é o perispírito. E o perispírito, como eu disse há bocado, é exatamente igual ao corpo físico. Quer nas mãos, quer nos pés, pronto. Mas isso depois falamos noutra altura, porque senão hoje não conseguimos acabar. Eu posso só dizer uma brincadeira. Sim. Os adultos que aqui estão hoje vão dormir todos, mesmo com o calor, hoje vão dentro dos cobertores. Ainda assim algum não vai lá tocar nas mãos. Olha, eu não me importava. Dependendo de quem fosse o espírito, claro. Não, mas isto é um manancial. Também há os processos de materialização. Exatamente, pois. Mas isso, Zezinha, nós saímos daqui hoje. Nos processos de materialização, nós já demos também, estamos a dar no livro dos médiuns, isso não saímos daqui. Mas obrigada pela sua lembrança. Acontece muito no lar de Frei Luís, não é naquele do Paulo César Ferreira. Exato. Sim, Aquelas sessões. exatamente. A Julia Tamares conta que uma vez esteve no lar de Frei Luís nessas sessões e ela então pensou, estava lá sentada em silêncio, como toda a gente tem que estar em silêncio, e a certa altura ela pensou, porque o espírito materializado andava no corredor. Ela disse, quem me dera que me desse para mim. E ele olhou e sorriu. Foi. Aliás, o Dr. Paulo César Frutuoso, que é um médico, cirurgião oncológico, e ele trabalha por intermédio do espírito do Dr. Fritz. É precisamente, e faz. Mas olha que ele... Acho que é o Fritz, é o Fritz. É um nome parecido. É o nome. Pronto, eu chamo-lhe Fritz, lido sem ser alemã. Pronto, então, sem dúvida nenhuma que a materialização existe e ele muitas vezes opera e ele diz,
eu estou confiante nas minhas operações porque sei que não sou eu o cirurgião, temos até aí vários livros dele, não sou eu o cirurgião que estou a fazer esta cirurgia. Eu estou com as minhas mãos, mas é ele que está a operar. Pronto, porque ele materializa-se. Ora, os espíritos amigos estão sempre connosco, basta lembrar-nos deles. Portanto, se nós pensarmos em alguém que amamos e já partiu, de imediato esse espírito entra em contato connosco e fica tão feliz quando nos lembramos deles, quando os recordamos de momentos felizes, e ficam tão tristes quando nos veem chorar. E eu tenho algumas culpas no cartório a suspeito, mas nem vou falar agora nisso, porque quero acabar a palestra. E então, eles estão sempre connosco, desde que nós nos lembremos deles. O nosso guia espiritual auxilia-nos no nosso processo evolutivo através de bons conselhos e intuições, como eu aqui disse. E nós, muitas vezes, fazemos orelhas mocas e fazemos o contrário daquilo que o nosso guia nos sugere. Por vezes, criamos barreiras à ação da espiritualidade pela nossa falta de receptividade. Nós não aceitamos, não estamos receptivos a saber que aquilo é uma ajuda que nos está a ser dada, pelo nosso estado de perturbação, ou porque estamos perturbados, nem queremos ouvir nisso. Até pessoas, mais uma vez falo por mim, que creio, que sei que isto que é verdade, mas há momentos de perturbação que uma pessoa põe tudo em causa, não é? Mas depois, quando a cabeça volta ao lugar, pensa, pronto, aquilo foi mesmo um momento de desabafo. E são barreiras que frequentemente causadas pela dor que nós estamos a sofrer, mas que quando a dor é mais aliviada, nós compreendemos que efetivamente continuamos a receber ajuda espiritual. A espiritualidade trabalha de forma subtil, delicada e na hora certa. Por vezes nós queremos as coisas já e agora, até ontem, precisamos disto, aquilo, queremos já. A espiritualidade não atua assim. Atua delicadamente, sem grandes aparatos e na hora certa. Não quando nós queremos, mas quando se faz necessário. Se tivermos um filho, olha, é isto que eu estava a falar ali atrás. Isto é um exemplo de um filho, mas pode ser sem ser com um filho. Se tivermos um filho ou qualquer outro familiar com problemas, o que é que nós podemos e devemos fazer? E eu sei, por exemplo, a minha filha fazia muito isto com os filhos dela e, mais tarde, com os netos. E, curiosamente, temos a experiência de que resulta. Quando ele estiver a dormir, ou o nosso filho, ou o nosso familiar, entremos no seu quarto e, delicadamente, comecemos a conversar sobre as coisas que gostaríamos de lhe dizer quando ele estiver acordado. Que o amamos, explicar as razões das nossas atitudes para com ele, dar-lhe conselhos e tentar incutir-lhe ideias do bem. Porquê? Porque quando estamos a dormir, estamos no tal desdobramento, o corpo físico não cria barreiras a essa receptividade e mais facilmente o espírito, que é quem apreende, mais facilmente o espírito apreende essas coisas que nós dissermos à pessoa que estiver a dormir. A Anete Guimarães tem uma história que ela contou. Me ensinou a mãe a fazer Mais isso. alto não lá em casa no sul. A Anete Guimarães ensinou isso a uma mãe que estava tendo problemas muito com o filho. Exato. E é curioso que eu às vezes assisti a minha filha a fazer isso ainda, aos filhos dela, e pronto, e depois via que efetivamente resultava. Em desdobramento, o espírito está mais receptivo, foi aquilo que eu disse, e guarda tudo o que lhe for sugerido. Fica lá, ele até pode não se lembrar momentaneamente, mas fica lá guardado, e quando estiver perante uma determinada situação, vai buscar aquelas instruções, aqueles conselhos que lhe foram dados e vai pô-los em prática. Quando uma mulher está grávida, durante o sono, a espiritualidade propicia uma conversa entre mãe e feto, portanto, entre mãe e filho, dá-lhe incentivos para aceitar o filho, se for esse o caso, muitas vezes há gravidezes indesejadas, e serve-se de pessoas desencarnadas que ela ama para aconselharem e ajudarem. Muitas vezes uma pessoa pode estar grávida e tem uma gravidez indesejada e não quer e não sabe o que há de fazer e não sei o quê. Muitas vezes durante o sono, não só a espiritualidade bondosa a aconselha, como também uma mãe, uma avó, uma tia a aconselha no que ela deve fazer. E ela tem reuniões com esse filho, inclusive para ser sensibilizada para levar aquela gravidez até ao fim e compreender que é um ser que está a necessitar de reencarnar. Um espírito que necessita reencarnar. O que precisamos fazer para que melhor ocorra a atuação da espiritualidade sobre nós?
A espiritualidade atua muito sobre o sonho. Eles, nestes livros que eu consultei, dizem, redizem e repisam para que nós não nos esqueçamos. A espiritualidade atua muito durante o sono, muito mais do que até quando estamos acordados. E eles, volta e meia, repetem esta frase. Portanto, antes de dormir, precisamos preparar o sono, precisamos de orar, de ver e ouvir coisas agradáveis, como música, filmes e leituras suaves. Porque se nós, quando queremos dormir, e eu meia culpa já me tem acontecido, vou ver um filme de terror e depois, nem as 4 horitas que eu costumo dormir por noite, nem essas eu consigo dormir. Porque estou agitada ou então se é coisas de violência, uma pessoa sem querer fica agitada. Portanto, não devemos fazer isso. Uma leitura suave, um filmezinho também agradável e edificante, uma música também ela suave, lermos um bocadinho. Olha, eu tenho sempre na mesa de cabeceira o livro Vida Feliz, abrir, mas já tenho feito isso. Às vezes estou agitada porque estive a ver um filme até ao fim, depois penso assim, espera lá, agora tenho de cortar isto. Agarro na Vida Feliz, abro ao calhas, começo a ler aquilo, é um livrinho assim deste tamanho, que se também na mesa de cabeceira, abro ao calhas, leio aquele coisinho, penso, pronto, agora já estou com outra ideia afastada. Tem que ser mão da montanha. Sim, sim. Pois, eu não tenho só esse, mas esse é o mais fácil porque são... Sim, porque é pequenino, tem textos curtos e tem muito bons conselhos. Como, aliás, toda a gente conhece, super famoso, que agora até está esgotado. Nós ainda aí temos, acho eu, mas já pedi uma dúzia deles, mas só quando houver é que nos podem mandar. E eu agora estava há uma semana do livro que eu consulto mesmo, é o Espírito Verdade. Sim, sim. Também é muito. Esse é um daqueles, o Consolador, o Espírito de Verdade, Caminho da Luz. Pronto, há uma série deles. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, acho que deviam ser livros de leitura obrigatória. Eu pensei que fosse um livro muito pequeno, começar com princípio, meio e fim. Aquele não. É princípio, meio e fim, mas tem muitos. É um episódio. Sim. Eu conheço também. E também o temos aí. E também o temos aí. Deixa-me ver, não estou bem. Vem mesmo tem uma resposta que nós estamos a resposta que tu necessitas, é isso. Então, se tivermos fé, porque também é uma coisa que é muito necessária, embora a balança. Mas mesmo sem fé, eles auxiliam na mesma. Lá está. O resultado não é tão eficaz se nós não tivermos fé, mas eles ajudam na mesma. Para receber o auxílio da espiritualidade e sermos instrumento da vontade de Deus, basta concentrar-nos, deixar falar o coração e recebemos a sua intuição. Nem precisamos de estar em sítios especiais, nem de joelhos, nem dizer orações que outras pessoas escreveram. Basta concentrar-nos, elevarmos o nosso pensamento à espiritualidade que quisermos e falarmos com eles como estamos a falar com uma pessoa que amamos, que é o caso. Portanto, abrimos o coração e falamos, e isso é efetivamente a prece. E é a prece que nos traz o auxílio de que nós necessitamos. Sempre que encontrarmos alguém, demos-lhe uma palavra amiga de conforto, de estímulo e de incentivo, o que irá ajudá-la. Como é que isto se chama? Isto? Encontrarmos uma pessoa e dar-lhe uma palavra amiga de conforto, de estímulo e de incentivo. O que é isto? E caridade quê? O amor em movimento. E caridade quê? Caridade não é material, é caridade Moral. Caridade moral. Exatamente. Isto é a caridade moral. Muito mais difícil de fazer do que a caridade material. A caridade material, nós às vezes até encontramos aí uma pessoa a pedir, puxamos da bolsa, olha, ter aqui uma moedinha de 1 euro ou 2 euros, pronto, toma lá ajuda. Não nos fez falta. Chegamos ao fim do mês, não nos privamos de grande coisa. Mas, por exemplo, isto, dar uma palavra amiga de estímulo, de conforto, de incentivo, inclusive perdoar uma ofensa que nos fizeram. Isso é caridade moral. Custa para caramba, mas é caridade moral. E tantas outras formas de caridade moral, que é muito mais difícil que a caridade material. Deixemos sempre no coração das pessoas algo que as motive e anima. E nós, que perfilhamos a doutrina espírita, temos ainda mais responsabilidade e mais obrigação de o fazer do que uma pessoa que não tem fé nenhuma, que não acredita, não é? Porquê? Porque desconhece, não tem tanta responsabilidade. Porque o conhecimento traz responsabilidade. Há coisas que nós podemos desculpar a pessoas que não têm o mínimo de conhecimento de Deus, nem da fé, nem da espiritualidade, que nós até desculpamos, como desculpamos a uma criança as asneiras que elas fazem. Porquê? Porque sabemos que aquela criança não tem responsabilidade. A partir do momento que a criança cresce,
passa a ter responsabilidade, nós não lhe desculpamos as mesmas coisas. Por isso, é como nós. Enquanto nós não temos o conhecimento, há coisas que nos são perdoadas uns pelos outros. Quando adquirimos o conhecimento, maiores responsabilidades nos são pedidas e exigidas. Apesar da ajuda espiritual que recebemos, não podemos delegar nos espíritos toda a responsabilidade sobre a nossa vida. Senão isso era uma beleza. Posso matar e esfolar, a culpa não é minha, olha, é dos espíritos. Devemos orar e pedir ajuda. A espiritualidade está sempre pronta para isso, para nos apoiar, auxiliar e socorrer. Peçamos para, durante o sono, nos serem dadas vibrações, esclarecimentos e conselhos que nos favoreçam e ajudem a resolver as nossas dificuldades. Outra coisa que nós devemos fazer ao preparar o sono e antes de adormecermos, para além de ouvirmos aquelas músicas e aqueles conselhos que nos foram dados, é pedir também para que durante o sono nós sejamos levados às esferas espirituais onde estejam bons espíritos e para que durante o sono a espiritualidade nos dê conselhos, que nos favoreça e que nos ajude a resolver as nossas dificuldades. Podemos até ter uma dificuldade específica e pedimos-lhe, durante o sono, por exemplo, ao meu guia ou qualquer espiritualidade bondosa, ou a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, quem nós quisermos, e pedir ajuda para aquelas coisas, ou para aquela coisa específica. E eles vão ajudar. Pode não ser à primeira, podemos nós não apreender esse auxílio à primeira, mas ele chegará. E muitas vezes encontramos as soluções e vemos a luz ao fundo do túnel. Cá temos a história que a Cristina contou do cetro da carpete e aquela que eu contei da minha amiga a mãe ter descoberto o segredo daquele bordado. É como quando nós temos um problema qualquer e andamos ali meio à toa e depois de repente diz assim, porquê é que eu não me lembro disto antes? Agora já sei que não sou eu, pois, não é exato. meu. Porque se fosse meu, eu nem sequer tinha o problema, resolvia logo na hora. Exatamente. Mas, alguém que, através da intuição, alguém de ordem espiritual, te deu a informação. É isso. Mas tiveste de abrir e pôr as Exato. Isso é como eu, quando tirei a carta de condução, o senhor dizia sempre, vão pela primeira intuição. Para a primeira. Pois. Porque a gente sabe, vai logo. Agora estar a pensar e estar a hesitar, está estragado. Portanto, nos momentos difíceis, peçamos auxílio. Nunca é demais. A espiritualidade está lá para isso, está lá para nos ajudar. E nem Deus, nem nenhum espírito bondoso quer ninguém infeliz. Quer que nós sejamos felizes na vida, mas também façamos felizes os outros dentro das medidas das nossas possibilidades. A espiritualidade ajuda a acalmar o coração. E é verdade. Portanto, se nós lhe pedirmos auxílio, eles ajudam-nos. Ela, a espiritualidade, auxilia até onde não interfira com o nosso livre-arbítrio. São esses os seus limites. Lembram-se de eu ter feito a pergunta e disse que a resposta vinha cá mais à frente, mas eu, como sou assim um bocadinho de boca aberta, disse logo tudo. Mas pronto, cá estão os limites que a espiritualidade tem. É não interferir com o nosso livre-arbítrio. Se nem Deus interfere, muito menos a restante espiritualidade. A partir do momento em que precisamos de tomar decisões, elas serão tomadas por nós e à nossa responsabilidade, pois o trabalho e o caminho são nossos também. Cá vem a história que eu tinha dito. Dentro do nosso livre-arbítrio fazemos escolhas, boas escolhas têm recompensas, más escolhas têm más consequências. Porquê? Porque nós temos responsabilidade. O trabalho e o caminho têm que ser nossos. Não podemos delegar nos espíritos essa responsabilidade. Ora, não esquecer nunca que a prece é o contacto com a espiritualidade superior e é o primeiro passo para nos equilibrarmos. É fundamental. A prece pode não levar horas, pode não ser uma coisa transcendente. É só abrirmos o coração e dizer o que nos vai na alma. Às vezes aqui, quando nós dizemos aos alunos do curso básico, do estudo acompanhado, quem é que hoje quer fazer a prece? Eu não consigo. Não sei. Basta só abrir o coração e dizer meia dúzia de palavrinhas. Simples, mas que transmitam aquilo que vai no coração da pessoa. Já as crianças querem toda a gente. As crianças é o contrário, não é? Até brigam que querem todos ser eles a dizer... Lá está. Porquê? Porque já vão de pequeninos, estão sem pés, estão à vontade. Isto não é nenhum bicho de 7 cabeças. E então, eles, coitadinhos, até já se guerreiam porque qualquer deles quer fazer a prece. Aqui, para arrancarmos a prece a um dos adultos, estão sempre a empurrar uns para os outros. Mas pronto, não é certo. É isso, exatamente.
Pronto, é isso mesmo. É isso mesmo, é o medo do julgamento que os adultos têm, que as crianças ainda não têm, ou pelo menos não têm tão apurado. Ainda não estão condicionados. Exato. Olha, e eu agora trago aqui um poema de um poeta brasileiro, Achille Neto, que há até uma música sobre isto, mas eu trago só o poema. E que realmente eu achei tão interessante. Diz assim: se há veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive é nada. Se há vexar no Brasil, não te impacientes, não apresses, não coisa. Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive é nada. Porque é que a gente há de estar com impaciência, com pressa, com uma preocupação excessiva, se amanhã até pode nem acontecer nada? Se há veste não, a lagarta rasteja até ao dia em ganhar asas. Ela ganhará asas, mas primeiro tem que rastejar. É como nós. Para alcançarmos aquilo que pretendemos, temos que dar os nossos passos, seguir o nosso caminho. Se há veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Eu achei muita graça por chamarem a burrinha da felicidade. Porquê? Porque a burrinha anda, não é? E a felicidade também anda, também se conquista. E então ela nunca se atrasa. Se nós tivermos a felicidade traçada para nós, a burrinha aqui atrás pode ser pachorrenta, pode andar devagar, mas ela vem. Quando chegar a hora, ela não se atrasa e ela vem. Se há veste não, que amanhã ela para junto de sua casa. Se há veste não, porque toda a caminhada começa pelo primeiro passo. E nós sabemos isso, até quem corre uma maratona, se não der o primeiro passo, não chega a lado nenhum. E, no entanto, nós dizemos, só um passinho não tem importância nenhuma. Tem muita importância. Às vezes está muito mal. Exatamente. E é o passo mais importante, quem não der o primeiro passo, não chega a dar o último. Se há veste não, a natureza não tem pressa, segue o seu compasso, mas inexoravelmente chega lá. É como nós, até na nossa própria evolução. Nada tem pressas, nós fazemos a evolução nesta existência. Já em vidas passadas, já fomos fazendo o nosso trajeto evolutivo, iremos fazê-lo em próximas reencarnações, mas temos que seguir o nosso compasso. Aqui não há saltos, a natureza não dá saltos, nós não damos saltos, tudo tem que ser feito ao seu compasso. Se há veste não, observa quem vai subir a ladeira, seja princesa, seja lavadeira, para ir mais alto tem que suar. Portanto, até aqui, a espiritualidade não vai distinguir, ora, seja uma princesa, seja uma lavadeira, para subir uma ladeira, não é? A pessoa tem que se esforçar, e daqui é o suar. Nós, simbolicamente, quando nos esforçamos, suamos. Até nós dizemos, suamos as estupinhas, não é? Para chegar lá. Às vezes nem suamos coisíssima nenhuma, mas esforçamos-nos imenso. E realmente isto, quem vai a subir a ladeira, tanto faz ser um pobre como ser rico, a reação do corpo, o cansaço, é o mesmo. Se há veste, não. Portanto, não se apresse, não se impaciente. Se há veste, não. Isto realmente achei este poema muito, muito lindo. E agora, aqui no livro O Modo de Entender, vamos ver ensinamentos dos espíritos superiores. Cada um deles é um manancial de informação e de aprendizagem fantástico. Diz assim: nasceste no lar que precisavas. Mas às vezes dizem, porque é que eu nasci aqui não nasci antes na casa de um rico ou na casa de um... Não, nasceste, cada um de nós nasceu no lar que nós precisávamos para a nossa evolução. Vestiste o corpo físico que merecias. Quem é que não gostava? Eu gostava de ser loura, de 1,80 m, toda esbelta, toda não sei o quê, mas dou graças a Deus, porque tenho o corpo que Deus entendeu que era aquele que eu merecia e que eu precisava para fazer a minha vida, para fazer a minha evolução. Portanto, cada um de nós também tem que estar grato pelo corpo que tem. Se consegue deslocar-se, se consegue ter braços para trabalhar e para abraçar, se consegue fazer tudo por si próprio, temos tanta coisa a agradecer a Deus. Mais, moras no melhor lugar que Deus poderia proporcionar-te de acordo com o teu adiantamento. É lá que moramos, porque também é lá que nós necessitamos para o nosso adiantamento, para a nossa evolução. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Quem é que não gostava, por exemplo, se nós vemos ali o vizinho do lado, uma bruta vivenda com piscina, e diz assim, eu moro num apartamento, porque é que eu também não moro numa vivenda com piscina? Não preciso da piscina. Olha, nem sei nadar, para começar. Essa é a primeira.
Em segundo lugar, estou muito feliz com o meu apartamento, que é grande, até já nem precisava de um tão grande, mas pronto, tenho o meu apartamento, tenho um abrigo, costumo juntar lá a família e tudo isso, não preciso de mais que aquilo, porque é que nós aspiramos por vezes a coisas que depois nos tornam infelizes a cada um de nós. Ansiamos por aquilo que não temos, vamos olhar para o vizinho do lado, comparamos com quem tem mais e então sentimos infelizes. O doente, não, a pessoa normal, compara-se com o muito saudável e sente, eu sou só normal, mas devia comparar-se com o doente, para dar graças a Deus por ter aquela saúde normal. O também normal financeiramente, que somos mais ou menos todos nós, não é? Em vez de se comparar com o rico e achar, aquele é mais rico e eu não. Pois é, mas lembre-se daqueles que nem sequer têm abrigo, que não têm dinheiro para as suas necessidades primárias, para a sua sobrevivência. Nós temos também que nos focar naquilo que nos pode fazer alcançar a felicidade relativa que nós podemos ter. Em vez de estarmos a comparar-nos com quem tem muito, seja saúde, seja dinheiro, seja bens materiais, etc., olhemos um bocadinho para baixo e demos graças a Deus que estamos acima desses com quem nós nos acabamos por ir comparar e é muito bom que o façamos, porque nós temos aquilo de que necessitamos. O teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Às vezes não gostamos, passamos, não há trabalho nenhum onde não haja problemas, onde não haja chatices, mas é aquele trabalho, é ali, naquele local, com aquelas pessoas que às vezes nos moem o juízo, mas que nós precisamos de estar para a nossa realização. Os teus parentes e amigos são as almas que atraíste com as tuas próprias afinidades. Às vezes dizemos assim, como é que é possível? Ainda dizem que fui eu que escolhi, ou estar com esta pessoa, ou conviver com aquela, ou não sei quem. Fomos muitas vezes nós que escolhemos. E porquê? Nós reunimos com pessoas que nos damos muito bem, são pessoas até com quem já nos demos bem em vidas passadas e voltámos juntos para continuar aquela boa harmonia e aquela paz que existia entre nós. Por outro lado, às vezes já tivemos fricções e desgostos muito grandes com essas mesmas pessoas, que muitas vezes vêm sob a forma de nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, de nossos amigos, etc., com quem nós tivemos fricções horríveis e que agora nos juntamos para ver se limávamos essas arestas que nos separaram em vidas passadas. Portanto, cá está. São as almas, tanto os parentes como os amigos, são as almas que nós atraímos para as nossas afinidades, porque precisamos de fazer um trabalho ou de continuação do amor ou de limar arestas para acabar com aquela inimizade que existiu em vidas passadas. Portanto, o teu destino está constantemente sob o teu controle. Somos nós, com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações, que controlamos o nosso destino. O destino, como as pessoas dizem, o destino já está escrito. Não está escrito coisa nenhuma. Nós é com as nossas ações, porque hoje somos o fruto do que semeámos em vidas passadas e do que semeámos já nesta vida, nos nossos inícios até agora, não é? Portanto, hoje podemos mudar-nos de maneira a construirmos o nosso futuro, tanto no resto da vida que temos para viver desta existência, como para próximas existências. Tu escolhes, recolhes, eleges, atraes, buscas, expulsas e modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Olhem a responsabilidade, coisas que nós às vezes dizíamos, olha o meu destino passar por isto. Não, fomos nós com os nossos atos, e repito, com os atos de vidas passadas e com os atos do que fizemos até aqui, que semeámos e agora estamos a colher. Os teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos, são as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está nas tuas mãos. Reprograma as tuas metas, busca o bem e viverás melhor. Porque, como vimos, fazendo o bem, a recompensa virá. Pode não ser logo, pode não ser da forma que nós gostaríamos que fosse, mas ela virá. Embora esta frase lapidar, que até já os garotos da evangelização a fizeram, e que realmente isto é um conselho para todos nós, e as crianças já sabem isto, é fantástico.
embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, nós não podemos, disparates que fizemos na nossa vida, nós às vezes assim, quem me dera voltar atrás, não sei quantos anos, fazia tudo de maneira diferente. Nós não podemos voltar atrás. Não podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Portanto, temos sempre nas nossas mãos a possibilidade de iniciar agora aquilo que chamamos uma nova vida, ou seja, um novo procedimento, para que o fim seja diferente daquele que nós iríamos ter se não mudássemos o nosso comportamento. Que realmente isto é fantástico. Brasil, tem uma frase que vai ter tirada de uma novela, Gabriela, que fala: eu nasci assim, eu morri assim e você sempre é assim. Essa frase está completamente errada. Pois está, mas pronto, não foi escrita por uma pessoa materialista. Sim. E pronto, e compreende-se. Então, agora vamos ver um vídeo sobre conselhos. É um vídeo do doutor Haroldo Dutra Dias, que é juiz brasileiro. Tchau, boa viagem. Que é juiz espírita, palestrante. Vocês podem ir à internet e procurarem palestras dele, que são palestras espetaculares. Haroldo Dutra Dias. E então vamos ouvir que conselhos é que ele nos dá. Não quer dar conselho, gente. Não dá. Posso? Espera, mãe. Pronto. Vamos ouvir a sua integridade psíquica, pelo amor de Deus. Tenha o hábito da prece. Tenha o hábito da água fluidificada. Vigie a sua rotina, o que a sua rotina diz da sua sintonia. Aquilo que você mais faz durante o tempo revela suas opções. Então, cuida da sua agenda. Tenha cuidado na maneira como você faz as coisas, na maneira como você come, como você dorme, como você se desloca. Cuide de você. Entenda que a bondade divina te situou no melhor lugar para o seu aperfeiçoamento. E que nós precisamos mais de resignação, de aceitação, do que coragem de romper portas que foram sabiamente trancadas. Liberdade não é fazer o que se quer, porque ninguém faz o que quer. Liberdade é fazer com sabedoria o que precisa ser feito. Liberdade é ter autonomia interior. Se eu me entrego ao vício, eu não sou livre, eu sou um escravo. Se eu me entrego ao desmando e à maldade, eu não sou livre. Eu estou mais determinado, estou mais condicionado do que isso. Então, uma verdadeira autonomia, a verdadeira liberdade, ela é interior. Ela é espiritual. Ela é autonomia moral. E ela está mais em resistir do que em abandonar. Nós vivemos um momento que é preciso agarrar-se ao posto. Como nos diz o Dr. Bezerra. Fica no teu posto de serviço, porque é o endereço mais seguro que a espiritualidade superior vai te encontrar. Então, é o nosso apelo. Cuidar da integridade psíquica. A partir dali, os Espíritos nos ajudam a resolver as outras questões que são dela decorrentes. Ora, portanto, agora vamos ver a bibliografia, os livros de que eu me servi. Foi o Livro dos Espíritos, claro. Caminho, Verdade e Vida, outro daqueles livros que eu também considero fundamentais. Este do modo de entender, A Nascente de Bênçãos da Joana de Ângeles, que aqui falámos, da Comunhão Espírita de Brasília, um texto também de Eugénia de Matos. Os vídeos e as imagens são da internet e inteligência artificial, não é? Estamos agora na época disso.
E foi aqui, nestes livros, que eu realmente me baseei para a apresentação deste tema, e fico muito grata a todos por me terem ouvido. E se tiverem ainda alguma questãozinha, não durante muito tempo, porque já passa da hora, mas também só trazer 5 minutinhos. Então nós é que estamos muito gratas, porque é tão importante nós recordarmos disto, E porque toda a continu- gente aqui chega a casa e vai dormir. E continuo a dizer, vão ao capítulo, vão ao, Braços ca- fechados. vão ao capítulo 8º do Livro dos Espíritos, tem lá tudo sobre o sonambulismo, que eu ainda me lembro na minha terra, eu era garota, e ver uma senhora que lá havia, que de noite levantava-se e não havia água canalizada, não é? Era uma terra pequena, e ela costumava ir à fonte com um cântaro à cabeça buscar água. Ela a dormir, saiu de casa, pôs o cântaro, tinha uma coisa que chamavam sogra, tipo uma rodilha, não é? Punha o cântaro à cabeça deitado. Ela passou pela porta, foi à fonte, encheu de água e depois trazia ao alto. Quando vai entrar em casa, a porta era baixa, porque o cântaro já era mais alto, partiu-se, ela ficou encharcada e acordou de repente. Portanto, fez tudo aquilo, mas aquilo fazia vezes sem conta. Às vezes o marido, a partir daí, começou a perceber-se que ela fazia isso, até ia atrás dela, porque podia acontecer alguma coisa. E não a acordava violentamente, porque as pessoas tinham dito. Quando é assim, não se pode acordar. Ajudem, porque senão ela até pode morrer, dar-lhe uma coisa de coração e morrer, não sei o quê. E eu olhava para a senhora, coitada, tinha um medo dela e pensava, isso ela vai ter a minha casa, se ela vai ter de noite a minha casa com isto. E foi, lá está, das coisas que eu, quando vi o Livro dos Espíritos e que vi o índice, quando vi sonambulismo, disse assim, é já, mais a mais. Com netas que se levantavam, a minha neta mais velha levantava-se de noite a dormir, com a escova de cabelo, ir para a casa de banho, pôr pasta de dentes, zaca, traca, a dormir, a lavar os dentes com a escova de cabelo. A minha neta mais nova também a fazer coisas, e eu também. O meu filho, eu acordei com ele abrindo a porta do meu quarto, indo para trás da porta e já ia fazer xixi. Aí eu calma, peguei ele, levei ele no banheiro. Ia dormir, não é? Fechei o murro, voltei com ele e botei ele na cama. Na família, a primeira que eu vi foi a minha neta mais velha, realmente, com a escova, foi à casa de banho, a dormir. Agarrou na escova de cabelo, encheu de pasta de dentes, vai-se pôr à frente do espelho e nós olhámos para aquilo, mas até pensámos que a miúda estava acordada, não é? Mas, olha, a Mafalda passou, só isto ou aquilo. Quando chegámos, estava ferradinha a dormir. Tirámos-lhe aquilo com muita calminha. Ela depois deu meia volta, voltou a meter-se na cama, pronto, já ia com os dentinhos lavados. A escova de cabelo, mas pelo menos os dentes iam lavados. E depois comecei a observar, e mais vezes, depois aconteceu com outras coisas, e depois com os outros netos aconteceu a mesma coisa. Depois para, para. Pronto. Então vamos ter todos atenção aos nossos sonhos. Exatamente. Exatamente. Ele antes da dormir e antes da dormir. Aliás, o nosso monitor, quando fizemos os primeiros cursos, há 20 anos, aconselhava-nos a termos sempre um blocozinho na mesa de cabeceira. E quando acordássemos, antes de nos virarmos para o outro lado, porque provoca logo um esquecimento, escrevermos o que sonhámos enquanto está gravado na nossa memória. Porque depois aquilo, nós viramos para o outro lado, ou acordamos, ou começamos a falar e depois começa a esvair-se e perdemos muita coisa. E assim, escrevendo logo enquanto ainda estamos naquela semimodorra e não nos voltamos, porque tenho essa experiência. Realmente, quando me volto, as coisas desaparecem. É antes da onda cerebral mudar. Exatamente. Eu quando sonho, no dia a seguir consigo me lembrar de tudo o que sonhei. Não tudo, porque há coisas que nós fisicamente só nos apercebemos de sonhar durante 2 horas. E nós podemos estar o tempo todo, 4, 5, 7, 8, a sonhar. Só que grande parte do sonho, depois nós não nos lembramos dele e achamos que sonhei isto assim, ou esta noite não sonhei nada. Sonhamos, só que não nos lembramos. O sonho faz parte do sono. E uma das coisas que ficou muito patente e que é preciso recordarmos sempre é que nós temos de abrir campo. Se nós abrirmos campo às boas intuições, nós somos bons receptores, mas o trabalho tem de ser feito. Por isso que é bom ler uma leitura edificante. Pois foi isso que nós vimos aqui. É muito importante recordarmos disso. Porque se você acabar de ver o filme de quem? Eu outro dia comecei a ver o filme, quando eu vi, eu desliguei, eu não, vou ver só. Vou ver o dia. Eu aconteço muito em acordar
assim, imaginemos, às 6 da manhã, viro para o outro lado e tenho um pesadelo a seguir. Esses sonhos são sempre confusos. Pronto, precisamente por isso, porque nós acordamos assim, voltamos a dormir e não organizamos. E quando você dorme, acorda e volta, dorme de novo e continua dormindo. Também acontece. Olha, aqui no céu do capítulo 8, por exemplo, tenho aqui um apontamento. Na pergunta, por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Só pus aqui o resumo. Porque a matéria é grosseira e não guarda as recordações do que o espírito viu. Já está a matéria a criar barreira, a interferir com aquilo que o espírito viu. Outra frase que eu também acho muito interessante. O sono é a porta que Deus lhe abriu aos espíritos encarnados para que possam ir ter com os seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho. Portanto, é uma frase da resposta do Livro dos Espíritos que um espírito deu à pergunta de Allan Kardec. E é por isso que os espíritos que nos são superiores aceitam encarnar, porque durante o sono eles conseguem ir à fonte, aurir as forças espirituais. Olha, o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem acha-se por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Portanto, em vez de haver um desligamento progressivo, desligam-se logo da matéria. Porquê? Esses espíritos são os espíritos superiores, os espíritos mais elevados. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Portanto, o encontro que eles vão ter é efetivamente com os espíritos superiores. Com estes viajam, conversam e instruem-se. Trabalham mesmo em obras que se lhe deparam concluídas quando voltam, morrendo na Terra, quando voltam ao mundo espiritual. Eles invertem aqui isto. Portanto, trabalham mesmo em obras que se lhe deparam concluídas quando, ao morrer, eles regressam ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de modo a ensinar-vos que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Aquele período de sono em que há o desprendimento do espírito, não é? É como se fosse uma morte diária, só que depois, como o cordão fluídico ainda está ligado do corpo ao espírito, não existe a morte. Só quando esse cordão é cortado é que efetivamente existe a morte. Isto no que se refere aos espíritos elevados, que era o que eu estava a dizer. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Os sonhos são efeito da emancipação da alma. Tenho aqui uma coisa pessoal. É um apontamento, embora sublinhasse a vermelho, mas este não é para ler. Porque este é pessoal, olha, e já foi há tantos anos. Mas ainda estou para saber. Eu até vou dizer. A sonhar, ouvi a minha prima Maria Adelina dizer-me: não tenhas medo. E eu depois acordei com aquela frase dela, no momento em que ela me disse a frase, e indaguei-me. A que é que ela se referiria? Ainda hoje não sei. Mas havia qualquer coisa. Isto já foi para aí há mais de 10 anos. Olha, há mais de 10. Perto de 20. Ela já morreu nessa altura. Foi logo passado pouco tempo dela ter falecido. E então eu fiquei, era qualquer coisa que eu tinha medo, que eu estava com problemas naquela altura e que ela não pareceu a dizer aquilo, não tenhas medo, mas não consegui identificar, não sei. O Júlio tem muito, ele está fazendo alguma coisa, mexendo no computador, e ele não consegue resolver aquilo, ele para, deixa a mamãe ouvir. Aí vai dormir. Aí no dia seguinte, vai direto, vai dormir. Que é essa frase, dorme sobre o assunto. Exato. Porquê? Porque vamos à Durante o sono vem o esclarecimento. Não sei se foi na quinta-feira passada, se no sábado passado houve alguém que fez uma pergunta sobre haver encontros entre pessoas encarnadas, entre pessoas vivas, como aqui diz. Visitas espíritas entre pessoas vivas. E a pergunta do Livro dos Espíritos, a 414, é assim: podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Duas pessoas assim. Às vezes saem para certo. trabalhar. E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que os suspeites, amigos noutro país. É tão habitual o facto de os encontrares durante o sono, com amigos e parentes, com os conheceis e que vos possam ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. E pode até esse encontro dar-se, senão eu vou fechar isto, nunca mais saímos daqui, nunca mais me calava, que tinha coisas tudo. Podemos fazer esses encontros até
com amigos ou com familiares que nós tivemos em outras vidas passadas e que nós nem sequer sabemos. Teve uma vez que minha prima me ligou lá do Brasil. Ela já, hoje a gente trabalhou bastante, viu? Eu tive, você está aí no Brasil, estou aqui contando. Não, mas ela, lembra, eu não. Nós vamos trabalhar no plano espiritual. Eu sempre peço, quando eu vou dormir, ou para aprender ou para trabalhar, ajudar, né, no plano espiritual. Aí então a gente trabalhou bastante. Ai, que bom, você lembra, eu não sei de nada. Muito bem, pronto. Olha, como já são 5h15, vamos parar por aqui. Podemos continuar depois na fase do chazinho e dos bolinhos, que nós temos sempre no encerramento dos trabalhos, a conversar sobre este assunto ou outros assuntos que queiram falar. Agora, vamos terminar com uma precezinha e eu vou convidar aqui o meu querido amigo Edilson para vir fazer a prece de encerramento. Vou pôr agora. Pode ser, Edilson? Olha que na quinta-feira não consegui ligar. É só ficar com o dedo apertado. Pois, eu ainda não o tirei. Tem que só aumentar o som um bocadinho às vezes. Quer fazer? Não, é melhor vir cá para a linha. Não vale a pena estarmos aqui a perder mais tempo. Puxa. Eu pus o dedo que apanhou os dois. Não, não é preciso subir a mim, porque ela está alta. Pronto, então vem aqui o nosso Edilson, vem aqui fazer a prece de encerramento. É melhor chegasse para aqui, Edilson, que é para ser visto lá em casa. E deixa ver se a cabeça dele depois cabe lá, senão julgam que é uma prece do além. Não é do além, mas é para o além. Pronto. para Então agora todos. um bocadinho mais para aqui, para o pé da Sãozinha. Isso, vá. Exatamente. Então lá. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Bora orar, né? Agradecer a Deus por estarmos todos aqui mais uma vez. Que Deus abençoe a todos por estar aqui com nós. Que Deus ilumine o caminho e a vida. Que Deus nos guie a cada passo, a cada momento de nossas vidas, sempre nos ensinando a ser melhor com nós mesmos, a seguir em frente e a não desistir, ó Senhor, nosso Deus. Nos dê a força para sempre continuar na esperança, na boa vontade, na luta pelo bem. Que nosso Senhor Jesus, nosso grande mestre, sempre nos guie, sempre nos ensine a ser melhor e a amar sempre. Nunca esquecer que já fomos amados e somos amados. Portanto, temos que compartilhar com nossos irmãos todo o amor que podemos compartilhar, com a bondade e com a certeza de um dia melhor. Que a luz do Senhor guie sempre os nossos corações, abra as portas fechadas que nos tranca, que nos veda os olhos, para que possamos enxergar, Senhor, enxergar a verdade, para que possamos continuar, seguir e crescer. Peço a Jesus, nosso grande mestre, pelos nossos irmãos que estão em necessidades, que chegue a eles um conforto, conforme assim seja o seu merecimento. A todos que necessitam, os que estão doentes, os que estão à falta de um pão, os que precisam de um conselho, que estão aflitos, que estão em agonia. Peço a todos e todos, ó meu Deus, que a sua luz brilhe sempre nas mais profundas escuridões.
E muito obrigado, Senhor, por esse dia tão maravilhoso. Que assim seja. Muito bem, obrigada, Edilson. Obrigado. Uma prece muito bonita, muito sentida, e que ele disse aquilo que lhe ia no coração. Lá está. Isto é uma prece, é realmente dizer-nos o que nos dá no coração. Então, terminada esta fase dos trabalhos, vamos despedir-nos de todos, não dos que estão aqui, mas sim dos que estão lá em casa. Até uma próxima, da Casa Espírita. Temos todas as semanas, todos os sábados, um tema diferente, um expositor, um palestrante diferente. Por isso, venham às Casas Espíritas, não só a esta, mas às Casas Espíritas, onde vão colher sempre os ensinamentos e tudo aquilo de que necessitam para a ajuda para a saúde, para a evolução espiritual, física, psicológica. Tudo isto nós colhemos quando vimos à Casa Espírita. Adeusinho a todos e até à próxima.